Olá, bem-vindo para mais uma aula sobre técnicas de integração. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a integração por substituição trigonométrica. Como o próprio nome já diz, nós vamos utilizar substituições trigonométricas para que a gente possa facilitar a nossa integração. Antes de vermos os casos e o exemplo de hoje, eu gostaria de dar algumas dicas para ter um melhor aproveitamento desse vídeo e de outras videoaulas que você assista. Pegue papel, caneta, lápis, borracha, para que você possa fazer anotações do conteúdo e também para que você possa anotar as suas dúvidas. E para isso, pause e volte o vídeo quantas vezes você achar necessário. Bom estudos, vamos lá. Bom, falando de integração por substituição trigonométrica, nós temos 3 casos. Começando pelo caso 1, ele é quando a gente tem no integrando uma expressão da forma raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, onde o a é maior que zero, ou seja, esse a é positivo. Então, quando a gente tem esse formato, a indicação é que a gente substitua o u, que é o que está ao quadrado aqui, com o sinal de menos, né, por a seno de θ. Por quê? Quando a gente fizer isso, observem aqui essa segunda linha. Fazendo a substituição na raiz que a gente identificou, a ao quadrado menos u ao quadrado, quando a gente substitui o u por a seno de θ, a gente vai ter o u estava ao quadrado, então a seno de θ ao quadrado. Vai ficar, então, o a ao quadrado e o seno ao quadrado de θ também. Vocês viram que a gente está colocando uma nova variável, né? A gente está tirando da variável u e passando para a variável θ. Assim, a gente vai ter aqui a ao quadrado menos a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Colocando o a ao quadrado em evidência, a gente vai ficar dentro da raiz quadrada com a ao quadrado. E a evidência, né, aqui colocando parênteses, a gente vai ter 1 menos seno ao quadrado de θ. Se a gente multiplica, volta a ser o que a gente tinha antes. E aí a gente olha aqui, 1 menos seno ao quadrado de θ, dá para a gente substituir por uma identidade. Lembram lá da relação fundamental de trigonometria? A gente tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Se a gente isola o cosseno ao quadrado, esse seno ao quadrado, ele vai acompanhar o 1. Então, a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, quer dizer que no lugar de 1 menos seno ao quadrado de θ, a gente pode substituir por cosseno ao quadrado de θ. Assim, a gente tem aqui o a ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado. Se eu tenho raiz quadrada de valores que estão multiplicando e eles estão ao quadrado, dá para a gente tirar o a da raiz e o cosseno também. Então, a gente vai ficar com a cosseno de θ. Observem que no começo a gente tinha uma subtração entre dois termos que estavam ao quadrado e a gente consegue tirar essa raiz deixando apenas a cosseno de θ para continuar a nossa integração. Quando a gente faz essa substituição, esse u igual a seno de θ, a gente pode isolar esse seno de θ e aí a gente vai ter o u e o a vai dividir esse u, certo? Então, o u dividido por a. Quem é mesmo a razão seno? É cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, aqui a gente consegue montar um triângulo, retângulo, onde a gente tem a análise, né, em relação ao ângulo θ. O U é o cateto oposto, então oposto ao θ a gente tem o U, e o A é a minha hipotenusa. Quando a gente faz o teorema de Pitágoras, a gente vai ter aqui que o outro cateto, ele vai ser a hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado dentro da raiz quadrada, que é a raiz original que a gente tinha aqui no fator integrando. Isso é importante para depois, quando a gente for finalizar a integração, a gente voltar para a variável original, que a gente leva para θ, integra em função de θ.
mas o resultado ele precisa voltar para a variável original. Depois a gente vai ver um exemplo. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando o integrando tem uma expressão da forma raiz quadrada de a ao quadrado mais u ao quadrado. Antes era menos u ao quadrado, agora é mais u ao quadrado. Vamos ver então qual que é a identidade, a substituição indicada, né? Então a gente vai substituir o u por a tangente de θ. Por que que vamos substituir o u por a tangente de θ? Vamos olhar a substituição na raiz. Quando a gente substitui o u por a tangente de θ, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, ó, o a tangente de θ vai ficar ao quadrado, então a gente vai ficar com a ao quadrado tangente ao quadrado de θ, colocando o a ao quadrado em evidência, a gente vai ter raiz quadrada do a ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Usando a identidade 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a secante ao quadrado de θ, podemos substituir, então, 1 mais tangente ao quadrado por secante ao quadrado. Assim, a gente tem o mesmo formato, olha, um produto de termos que estão ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, agora a gente pode tirar esses termos da raiz. Então, vamos ficar com a secante de θ. Quer dizer que essa raiz aqui, ela pode ser substituída por a secante de θ. Vamos agora para o terceiro caso. Quando o integrando contém uma expressão da forma u raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado, onde o a é maior que zero. Agora, a gente tem a indicação de fazer a substituição do u por a secante de θ. Então, se a gente tem aqui a secante de θ, substituindo na raiz, no lugar do u, a gente vai ficar com a secante, a secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado. Colocando o a ao quadrado em evidência, a gente vai ficar com a ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado menos 1 é o mesmo que tangente ao quadrado menos 1. Então, vamos ficar com raiz quadrada de a ao quadrado vezes tangente ao quadrado dentro da raiz quadrada. Resolvendo, vai ficar a tangente de θ. Essa razão que a gente tem a partir da substituição, a secante, ela pode ser montada, então, como sendo u dividido por a. Quem é a secante? A secante é o inverso da razão cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então a secante vai ficar ao contrário, hipotenusa dividido por cateto adjacente. Então, em relação ao ângulo θ, o cateto adjacente é o a hipotenusa é o u. A raiz quadrada que a gente tem no início, ela vai ser, então, o cateto oposto. Voltando no caso 2, que eu não falei sobre o triângulo, a gente tem aqui no início, a gente fez a substituição do u igual a tangente de θ. Quando a gente isola o tangente de θ, fica u dividido por a. A razão tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, no triângulo formado, a gente tem o ângulo θ, oposto ao ângulo θ, cateto oposto é o u, e o cateto adjacente é o a. Então, a nossa raiz quadrada, ela vai ser a nossa hipotenusa, que é a soma dos quadrados dos catetos, né? E aí, colocando a raiz ali nessa soma. Vamos agora, então, ver um exemplo. O desafio que foi proposto no dia 31/8, né, ele pedia para calcular a integral de ln ao cubo de w dividido por w vezes a raiz quadrada de ln ao quadrado de w menos 4, integrando em função de w. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o caso que a gente tem, para a gente saber qual que é a substituição trigonométrica que vai ser melhor para a gente fazer. Quando a gente olha para o fator que a gente tem a raiz quadrada, a gente tem aqui ln ao quadrado menos 4.
Então, a gente tem o ln que está ao quadrado menos o 4, que pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, nós temos esse formato, u ao quadrado menos a ao quadrado. Então, esse é o caso 3. No caso 3, a indicação é que a gente substitua o u por a secante de θ. Então, quando a gente substitui o u por a secante de θ, então, o nosso u aqui identificado é o ln de w, o nosso a aqui é o 2 e secante de θ. Para a gente fazer a integral, a gente também vai ter que tirar esse dw aqui, que a gente está trazendo para a θ e vamos integrar em θ. Então, precisa aparecer dθ para a gente fazer a integração. Derivando ambos os lados, a derivada de ln de w é 1 sobre w. dw, que nós derivamos, né, essa parte, e a derivada de 2 secante de θ é 2 secante vezes tangente de θ, dθ. Isolando o dw para a gente poder substituir, esse w vai multiplicar o 2 secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, nós temos, para substituir lá na integral, o ln de w e o dw. Ainda que no começo, eu já gostaria que a gente fizesse o nosso triângulo, porque ele vai ser muito importante depois também. Se a gente está usando a secante, é só a gente isolar a secante e aí a gente vai ver qual que é a razão formada. A gente tem o ln de w e esse 2 vai dividir. Então, a gente vai ficar com secante de θ igual a ln de w dividido por 2. Razão secante é hipotenusa dividido por cateto adjacente. Então, montando o triângulo, a gente vai ter o ângulo θ, adjacente a ele, adjacente ao lado, né? Ao lado, a gente vai ter o cateto adjacente, que é o 2, a hipotenusa é o ln de w, e a nossa raiz, então, que estava em análise, ela é o nosso cateto oposto. Fica a raiz quadrada de ln ao quadrado de L menos 4. Fizemos a identificação, temos os valores para substituir, então agora a gente vai substituir na nossa integral. Pegando a integral do começo, vamos lá. Aqui a gente tem ln ao cubo, certo? Aqui a gente está fazendo a substituição de ln por 2 secante. Então, como estava ln ao cubo, a gente vai ter a 2 secante ao cubo. O w, por enquanto, ele permanece. E aí, vezes a raiz. Eu vou fazer aqui o passo a passo daquela montagem que a gente identificou, para vocês verem como que fica essa transformação, que a gente não precisa decorar tudo aquilo, né? O que a gente precisa é entender a substituição aqui desse começo, qual que é o caso indicado para a gente. Ok, então o ln de w, que está ao quadrado, eu vou substituir por 2 secante também. Como o ln está ao quadrado, 2 secante fica ao quadrado. E o menos 4 que já estava aqui. O dw, que foi a derivada que a gente fez aqui, a gente chegou em w vezes 2 secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, basta fazer a substituição. O w vai simplificar com o w que a gente tem aqui. A gente tem aqui o 2 ao cubo, que vai ficar 8. Secante também está ao cubo, vai ficar secante ao cubo. E tem esse 2 secantes de θ, tangente de θ, dθ, que ele vai permanecer. Continuando então. O 2 que eu falei que estava ao cubo, né, virou esse 8. E aí a gente tem aqui o que eu acabei de falar. 8 secante ao cubo de θ, vezes 2 secante de θ, tangente de θ, dθ, dividido pela raiz quadrada de 4 secante ao quadrado de θ menos 4. E aí a gente vê o que a gente pode fazer. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, a gente já pode trazer essa constante para fora da integral. Secante ao cubo vezes secante elevado a 1, fica secante a quarta. Tangente ainda não dá para a gente mexer. E dθ também. Aqui embaixo, dentro da raiz, dá para a gente colocar o 4 em evidência. Que tem nos dois termos aqui embaixo. Então, colocando o 4 em evidência,
a gente fica com a parênteses, secante ao quadrado menos 1. Continuando, 16, em cima não vamos mudar nada, e aí aqui embaixo a gente vai utilizar a identidade que a gente viu lá quando a gente estava vendo os casos, olha. Secante ao quadrado de θ menos 1 é o mesmo que tangente ao quadrado de θ, então dá para a gente substituir. E aí, olha só, raiz de 4, tangente ao quadrado de θ, raiz do 4, 2, e raiz quadrada do tangente ao quadrado fica só tangente. O restante a gente repetiu. Aqui a gente tem tangente dividido por tangente, então dá para simplificar. 16 divide por 2, dá 8. Então, a gente ficou com 8 integral de secante à quarta de θ dθ. Aqui a gente chegou numa integral de uma função trigonométrica, de potências trigonométricas. Então, a gente tem que ver qual é a forma que a gente pode resolver. Secante à quarta é o mesmo que secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, certo? Quando a gente pega uma secante ao quadrado, a gente pode substituir por 1 mais tangente ao quadrado, vezes secante ao quadrado. Aqui a gente pode fazer a multiplicação, então secante ao quadrado de θ vezes 1 vai ficar secante ao quadrado de θ, e secante ao quadrado de θ vezes tangente ao quadrado de θ vai ficar tangente ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ. A gente pode separar uma integral para cada parcela, então vai ficar 8 integral de secante ao quadrado de θ dθ, e 8 também está para a segunda parcela. A gente não pode esquecer que a constante que está aqui fora, né, quando eu tenho parênteses, ela vai estar para cada parcela que está dentro dessa integral. Então, aqui o 8 também vai acompanhar a integral de tangente ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Essa daqui já é uma integral direta, né, que a gente já tem aqui a integral de secante ao quadrado de θ é tangente de θ. E essa integral que a gente tem aqui, que a gente formou, integral de tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado, a gente pode utilizar de substituição simples para poder resolver. Quando a gente chama a tangente de θ de u, o du já vai estar ali do lado. Qual é a derivada de θ? É secante ao quadrado. Então, aqui a gente pode substituir tangente que está ao quadrado, vai ficar u ao quadrado. E secante ao quadrado de θ dθ é exatamente o nosso du. Então, vai ficar a integral de u ao quadrado du. Transformamos em uma potência simples a gente integrar. Integral de u ao quadrado, basta fazer 2 mais 1 e dividir pelo novo expoente formado. Então, a gente vai ter u ao cubo dividido por 3. E aí, a gente volta para a nossa substituição. Quem é o u? Tangente. Então, fica tangente ao cubo dividido por 3. Então, aqui, a primeira integral ficou 8 tangente de θ, e a segunda, 8 vezes essa integral que a gente resolveu aqui separado. Tangente ao cubo de θ sobre 3 mais c, que a gente está fazendo uma integral indefinida. Ok, algumas pessoas poderiam parar aqui, mas tá certo? Não, porque aqui o exercício ele pediu a integral em função de w. Então, a gente deve voltar agora para a variável original. E como é que a gente faz isso? Lembram lá daquele triângulo que a gente montou aqui no começo? Esse triângulo é o que vai ajudar a gente agora. A gente chegou no final com tangente para a gente poder substituir. O que é a tangente? Não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, vamos olhar lá no nosso triângulo. Quem é o cateto oposto? Oposto é a raiz quadrada de ln ao quadrado de w menos 4. E quem é o cateto adjacente? 2. E isso em relação ao θ. Então, a tangente de θ
vai ficar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, no lugar da tangente, vamos colocar essa razão que a gente identificou. 8 vezes o cateto oposto, que é a raiz quadrada, dividido pelo cateto adjacente, que é o 2. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na segunda parcela, que a gente tem tangente ao cubo, então essa razão, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ficar ao cubo, mais a constante C. O 8 dá para dividir por 2, fica 4, raiz quadrada de ln ao quadrado de w menos 4, e aqui a gente tem o 2 ao cubo, certo? 2 ao cubo é 8. Então, dá para simplificar esse 8 com o 8 que vai vir aqui no denominador. Então, a gente vai ficar com 1 no numerador e esse 3 no denominador, que não tem com que simplificar. E aí, só por uma questão de escrita, eu vou colocar esse cubo que está aqui fora da raiz, aqui dentro da nossa raiz, ok? Então, finalizamos esse exemplo, mais a constante C. Poderia escrever de outra forma também, dá para colocar a raiz quadrada em evidência, dá para fatorar. Então, essa daqui é um formato de final dessa questão. Bom, para finalizar, eu também gostaria de dar algumas dicas agora que você já terminou de assistir esse vídeo. Pesquise um pouco mais sobre o assunto, para que você possa tirar as dúvidas que surgiram, né, ao longo desse vídeo. Assista novamente o vídeo e pergunte aos colegas, pergunte ao professor as dúvidas que ainda ficaram. Muito obrigada pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e em breve teremos outros. Obrigada.